Mais um programa do Paulinho. E hoje aqui estou extremamente feliz e me sentindo extremamente lisonjeado com a presença desta pessoa que está aqui ao meu lado, que já já vocês verão quem é. Seja diante o profissionalismo, ética e também a pessoa que ela é. Ninguém menos que doutora Sandra Nepomuceno, delegada de polícia, esteve aqui na nossa comarca de Apucarana como delegada-chefe da Delegacia Especializada da Mulher, que hoje vai contar um pouco da sua história de vida, da sua profissão, bem como qual que é a realidade, a rotina de uma delegada da Polícia Civil. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda em nosso programa. E vamos começar assim. Quem é a doutora Sandra? Muito obrigada, Paulo. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Para mim é uma honra voltar aqui à cidade de Apucarana, uma cidade que eu tenho um enorme carinho. Fiquei por 2 anos aqui, fizemos trabalhos extraordinários aqui na cidade. Então é uma satisfação estar aqui com você hoje. Significa que deixei as portas abertas, né? Sim, com certeza. Então, para mim, é uma satisfação mesmo. Agradeço o convite. Que legal. Bom, quem sou eu, né? Como você já falou, sou uma delegada de polícia aí. Estou há 5 anos nessa atividade, que é muito mais uma missão de vida do que propriamente só uma profissão, né? E passei por algumas comarcas, algumas cidades. Iniciei minha carreira em Curitiba, onde eu nasci, né? E fui criada. Fiquei 1 ano na Central de Flagrantes lá, depois assumi, então, a minha primeira cidade no interior, que foi a cidade de Apucarana, na Delegacia da Mulher. E atualmente eu estou acumulando aí 2 delegacias próximas aqui, né, mais ou menos próximas, ali nos Campos Gerais, que são as delegacias de Tibagi e Reserva. Que legal. E, doutora Sandra, ser delegada era um plano de vida já desde menina ou não? Sim. Ser delegada sempre foi meu sonho. Desde criança eu não tinha muita noção ainda do que eu queria, eu só sabia que era algo relacionado à polícia, né? Mas não tinha muita noção da carreira, de como que funcionava. Mas eu assustava até um pouco assim os meus pais, porque no colégio vinha redação, como é que foi as férias? E as minhas redações eram um pouco trágicas, né? Eram um pouco contos policiais, assim. Então, desde criança já tinha esse sonho e esse caminho aí que foi sendo seguido de forma bem natural até a minha aprovação no concurso aí, que foi a parte mais difícil, né? Sim, sim. Mas antes um pouquinho aí de chegar na fase do concurso, para aquela cidadã ou aquele cidadão que tem esse sonho, porém acha que é impossível. Como que é? O que ele precisa fazer para conseguir ser um delegado de polícia, doutor? Sim, eu falo muito isso, Paulo, porque eu dou aula, na verdade, né? Mas dei aula em cursinho, em curso preparatório para concurso, e eu falo pela minha experiência. Eu sou aluna de escola pública, sempre estudei em escola pública, a minha família nunca teve grandes condições, então, assim, a única coisa que eu tinha era um sonho e a certeza que eu queria ser delegada de polícia. O trajeto, ele é árduo, muito difícil, porém não é impossível para ninguém. E não tem segredo, é você sentar, estudar o conteúdo do edital e esperar a sua aprovação. O problema é que as pessoas são impacientes, né, e querem o resultado aí em 1 ano, e esse resultado ele demora um pouquinho. Então, o conselho que eu dou realmente é estude até passar, né? Com certeza. E não estude para passar, estude até passar. Com certeza. Que esse momento chega. Sim. E para ser delegado, precisa também fazer o curso de Direito? São 5 anos ali. Acabou o terceirão, vai fazer uma faculdade. Para ser delegado de Polícia Civil, tem que fazer também Direito? Sim, tanto para delegado da Polícia Civil como para delegado da Polícia Federal, né? Ambos exigem a carreira de Direito. Aí tem que ter a faculdade de Direito como requisito. E após alguns estados, né, por ser Polícia Civil, é um concurso estadual, alguns estados exigem ainda tempo de atividade jurídica. Olha, também, como é no caso da promotoria, da magistratura? Alguns. No Paraná, eles não exigem. Não exigem, Não então. exige. Tanto que eu estou dando aula agora para os novos delegados que foram aprovados no último concurso. Eles estão no curso de formação. Tem delegado ali com 23 anos.
Então, acabaram de sair da faculdade e já passaram no concurso. E já passaram no concurso ali. Existe ainda um preconceito muito grande por ser mulher? Existe alguns empecilhos que o homem às vezes consegue com mais facilidade? E quais seriam esses? Existe, né? A nossa cultura, né, Paulo, ela é uma cultura machista, né? Historicamente, nós estamos melhorando isso com o tempo. Mas, claro, a carreira policial, ela é uma carreira muito masculinizada, historicamente, e em razão até da atividade em si, que precisa mesmo, em alguns momentos, do uso da força, de tudo mais, que o homem tem uma vantagem em relação à mulher. Porém, hoje em dia, existem segmentos da polícia que exigem a figura da mulher, como é o caso das delegacias especializadas. Aí, Delegacia da Mulher, a própria lei fala, né, exige que preferencialmente mulheres sejam atendidas por mulheres. Olha que legal, a informação essa sim, interessante. Está na Lei Maria da Penha, né? Está na Lei Maria da Penha realmente que o atendimento das delegacias preferencialmente, não exclusivamente. Sim. Então, claro, não tem uma mulher para fazer o atendimento, não tem problema nenhum do homem atender. As buscas pessoais, por exemplo, você vai fazer uma revista, uma busca pessoal em alguém, uma revista numa situação de suspeita, se for para abordar uma mulher, preferencialmente também tem que ser outra mulher que faz essa abordagem. Então existe muito campo para a mulher dentro da polícia, né? Sempre existiu e cada vez mais. Mas, infelizmente, temos ainda a questão desse preconceito, inclusive até por dentro da própria instituição mesmo, a gente verifica, né? Eu, por exemplo, assumi delegacias no interior, onde os policiais, tem o policial lá que tem 30 anos de polícia, né? Então, Paulo, realmente existe, assim, um preconceito de alguns, né? Inclusive alguns até colegas de profissão, e você tem que provar realmente que você tem competência, que você tem conhecimento do que você está fazendo. Existe uma desconfiança inicial pelo fato de ser mulher. Você vai numa operação, eles ficam, será que você vai dar conta tanto quanto os homens que estão ali? Mas com o tempo vamos administrando isso e vamos demonstrando que temos sim a mesma competência dos homens. Com toda certeza. E doutora, porém, no edital para a polícia, para ser uma delegada de polícia, não existe nenhuma diferença, né? A prova é a mesma? Dos homens e das mulheres? É a mesma, a prova escrita é a mesma de homens e mulheres, né? O concurso ele tem várias fases, ele começa com a fase objetiva, que são questões objetivas, é a mesma. Quantas horas de prova? Essa prova, aproximadamente? 5 horas de prova. 5 horas de prova objetiva. Objetiva. Aquela xizinho? Isso, de xizinho. Correto. Segunda fase? Você foi para a prova subjetiva, que é a parte escrita, né? Questões escritas, ou uma peça processual, ou até uma redação, depende muito do concurso, da banca examinadora. Também são mais 5 horas. Você passando nessas duas provas, que são as mais densas, que são as mesmas provas para todos os candidatos, aí sim você vai para a parte física. A parte física, que é a aptidão física, aí existe uma diferença nos índices ali a ser alcançados entre homens e mulheres e também entre idades. Entendi. E doutora, o fato de, como nós estamos conversando ali, né, nos bastidores, o fato da Polícia Civil hoje ter ali em média 28% só do seu efetivo de mulheres. A senhora acredita que o preconceito também pode ser da própria mulher, que às vezes fala, é um meio muito machista, eu acho que não dá certo. Será que esse número aí, que vem crescendo, acredito eu, 28%, 30% já é uma quantidade já muito superior do que os anos atrás, né? Exato. A senhora acredita que pode existir também um preconceito da própria mulher, que às vezes fica receosa de fazer concurso diante dessas peculiaridades que a senhora comentou? Olha, eu acredito que sim, pode existir um preconceito por parte das mulheres, mas eu acho que é mais uma questão de aptidão. O concurso da polícia é diferente de outros concursos, você só faz se você tiver aptidão para aquilo, porque é um concurso que vai exigir muito da sua vida pessoal, né? Você vai ter que trabalhar em plantões, você vai ter que trabalhar com parte muita externa, né? Não só ali em escritório, em gabinete, e você vai ter que lidar com situações de muita periculosidade. Então, eu acredito que o percentual realmente de mulheres que querem encarar isso talvez não seja o mesmo dos homens. É uma questão mais de aptidão, mas esse número tem aumentado. No último concurso,
foram aprovados 150, né? Na verdade foram aprovados mais, não é mais delegados, mas foram nomeados agora 150 delegados. Desses 150... No Paraná? No Paraná. 150 delegados? 36 nomeados? São mulheres. De 150? De 150. Olha só que legal. Esse número já está aumentando, né? Está aumentando, no meu com concurso era menor, era um índice menor. Então, assim, com o tempo e com mulheres nessa profissão sendo paradigmas aí, né? Tendo seus trabalhos reconhecidos, está aumentando a busca de outras mulheres também. E a faculdade, a senhora fez faculdade também em Curitiba, né? Morava lá? Morava em Curitiba, eu sempre estudei em escola pública, porém a faculdade, né, como praticamente todo aluno de escola pública, acaba tendo ali, barrando na universidade pública, né? Acabei tendo que fazer universidade particular. Sou formada pela PUC, Paraná, uma faculdade muito boa, mas quando eu comecei a estudar para o concurso, eu comecei do zero mesmo. E a gente estava falando de motivação, né? O concurso, ele é muito justo, porque a gente falou, né? Ele é igual para todo mundo. Justamente. O que vai realmente fazer um candidato passar e o outro não é só a força de vontade daquele candidato e a persistência. E a dedicação dele, né? E a persistência, né? Porque você vai levar uma paulada atrás da outra. Você nunca vai passar no seu primeiro, a não ser um gênio aí que... Passou de primeiro? Não, eu fiz mais de... Olha, eu perdi as contas. Eu devo ter feito mais de 50 concursos até passar aí. Olha que interessante. Feito mais de 50 concursos. Então ganhou na persistência, ganhou Foi na persistência. Eu falo que essa vaga de delegado eu arranquei no dente. Foi no que dente. Legal, que legal. E daí, então, passou ali, tomou posse. Apucarana foi a primeira cidade? Do interior, sim. Eu fiquei um tempo em Curitiba ali para adaptação, né? Porque foi na área de flagrantes que a senhora comentou? Exatamente. Fiquei na central de flagrantes e porque não tinha escola ainda. A gente tem que passar por um curso de formação, né? Então, de quanto tempo? Na média de 6 meses. Então a pessoa, ela vai lá, passa nessas 3 fases, objetiva, subjetiva e física. Sim. Fora isso, tem mais uma etapa. A prova do concurso, ela na verdade tem a objetiva, subjetiva, aptidão física, daí tem títulos, né? Tem títulos. Aí essa parte é só classificatória, eles verificam quem tem pós-graduação, mestrado, dão uma pontuaçãozinha lá a mais. Entendi. Aí terminou o concurso, ele é aprovado, ele vai ser nomeado, vai passar por um curso de formação de aproximadamente 6 meses, em que eles vão ficar na escola de polícia. E nessa escola de polícia, o que se aprende lá, doutora? Então, além da parte jurídica, que inclusive é a que eu estou dando aula para eles agora, né, que eu estou dando o direito constitucional aplicado, ou seja, não é aquele direito constitucional que eles estudaram para concurso. É como você aplica isso no dia a dia. Direcionado, né? Para a prática policial mesmo. Exatamente. Entendi. Por exemplo, eu dei uma aula para eles, quais os direitos que devem ser respeitados ali no interrogatório, na condução do preso, na tratativa do custodiado, enfim, qual a responsabilidade do Estado, esse tipo de matéria. E também a parte operacional, que essa é a parte mais importante nesse momento, que eles vão aprender a manusear arma, a fazer operações, né, que é o trabalho em grupo, que não é simplesmente você chegar numa delegacia, vamos fazer operação, né? Você tem que ter uma noção como é que você vai agir com seus colegas, uma estratégia, para que não saiam lá, né, cada um atirando para um lado. Entendi. Então, eles ficam 6 meses nesse preparo aí, para que cheguem nas delegacias prontos, né? Entendi. E até uma questão que nós estávamos conversando aqui, né, que a média de 150 a 36 mulheres. Né? A média hoje que o IBGE disponibiliza é de que 28% do efetivo da Polícia Civil é mulher. O engraçado é que, ainda pior esse preconceito, esse estigma, é da Polícia Militar. Porque da Polícia Militar, pelo que nossa equipe averigou, é 11% só de mulheres. Então você vê que realmente a questão de ser mulher ainda, vamos dizer assim, vocês têm que romper muitos obstáculos, né? Como é a questão do afrodescendente, que não tem mais isso, mas tem, a gente sabe que tem. Então são barreiras também que devem ser quebradas, doutor, e as mulheres cada vez mais, com mais garra, tem conseguido alcançar aí patamares aí altíssimos, né? E até uma questão que nós estávamos conversando aqui, né, que a média de 150 a 36 mulheres. Né? A média hoje que o IBGE disponibiliza é de que 28% do efetivo da Polícia Civil é mulher. O engraçado é que, ainda pior esse preconceito, esse estigma, é da Polícia Militar. Porque da Polícia Militar, pelo que nossa equipe averigou, é 11% só de mulheres. Então você vê que realmente a questão de ser mulher ainda, vamos dizer assim, vocês têm que
romper muitos obstáculos, né? Como Sim. é a questão do afrodescendente, que não tem mais isso, mas tem, a gente sabe que tem. Então são barreiras também que devem ser quebradas, né, doutor? E as mulheres, cada vez mais, com mais garra, têm conseguido alcançar aí patamares aí altíssimos, né? Sim. Mas agora, voltando um pouquinho, indo um pouquinho para a questão da profissão da senhora. O que essa pandemia mudou aí na rotina de uma delegada de polícia, doutora? Essa pandemia, quando começou a pandemia eu estava aqui em Apucarana ainda, né? Então os reflexos da pandemia na nossa atividade aqui na Delegacia da Mulher foram bem evidentes. Porque houve um aumento significativo de violência doméstica, né? Olha só. Os maridos começaram a ficar em casa, alguns perderam emprego, dificuldade financeira abalou aí os relacionamentos, então acabou gerando um maior conflito, né? Tanto que não só para nós ali da delegacia, mas a gente verificou isso em reportagens e tudo mais, houve um aumento significativo de divórcios, de separações nesse período. Então eu acho que afetou todos os ramos, né? Com certeza. Na época que começou a pandemia, até quase metade da pandemia aí que eu estava aqui na Delegacia da Mulher, a gente verificou aí um aumento realmente da violência doméstica. Em razão disso, né? Justamente da convivência ali e das dificuldades que a pandemia trouxe aí, e os casais não tinham o suporte necessário aí para aguentar esse período. Entendi. E como delegada agora, hoje a senhora trabalha numa delegacia geral, né? Isso, uma delegacia que atende todos os crimes. Mulheres, homens, ali, qualquer tipo de crime. Patrimônio, contra a vida, tudo. Aqui ainda como delegada, chefe da Delegacia da Mulher. A procura maior das mulheres é apenas em relação à agressão física ou aquela agressão psicológica? As mulheres também estão entendendo que também é um crime previsto na Lei 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha. A procura ainda continua sendo maior só por agressão física? Empurrão, um chute? As mulheres com o tempo, em razão aí da divulgação, aqui em Apucarana, ele tem um tratamento muito diferenciado, porque nós temos aqui uma rede de proteção muito forte. E hoje eu falo isso porque hoje eu estou em outras cidades que não têm essa rede de proteção, né? Aqui a prefeitura investiu numa secretaria específica de proteção à mulher, tem até uma pessoa muito competente aqui, que é a Denise, que é a secretária, né? Sim. E ela está à frente dessa, e ela tem uma responsabilidade afetiva muito grande com essas mulheres. Então, existe uma divulgação de informação a que elas procuram realmente já pela violência psicológica já há muito tempo. Agora, em cidades menores, como são as cidades que eu estou agora, Tibagi e Reserva, lá eu verifico que elas não têm esse conhecimento, até porque a rede de proteção ainda não está tão fortalecida. Seria mais um caso, só o caso grave. Lá elas estão indo só realmente quando uma violência e a violência já está grave, né? Então nós estamos fazendo um trabalho lá também, junto à prefeitura, para que seja construída uma rede de proteção tão forte quanto é aqui de Apucarana, para levar essa informação, né? Sim, com certeza. Aqui existe até uma casa, né, que o pessoal tem só para prestar esse serviço de informação. Com certeza. Isso dá uma diferença enorme. E Apucarana seria, a senhora poderia dizer assim, que é uma referência? Mas sem dúvida nenhuma, é uma referência inclusive em encontros e congressos feitos na capital, nos quais eu já participei inclusive, e que Apucarana foi convidada como referência no trato da Lei Maria da Penha, e da proteção aí das mulheres. E esse tal botão do pânico que a gente ouve falar aqui na cidade de Apucarana com bastante frequência. O que seria esse botão do pânico, doutora? Também outro instrumento que aqui em Apucarana deu muito certo. Estão tentando implementar em outras cidades, mas não está sendo tão efetivo, porque depende muito da rede de proteção forte. O que é essa rede de proteção, né? São todos os órgãos que têm uma responsabilidade com relação à violência doméstica. Então é a delegacia, é a guarda municipal, é a prefeitura, é a polícia militar, é o CRAS, né, a área de psicologia, assistente social. Então, assim, é uma rede mesmo, são todos esses profissionais. E fornece também um tratamento para a mulher? Psicológico? Sim, ali, se precisar, aqui sim. Em Apucarana? Aqui sim. E o botão do pânico, o que seria isso? O botão do pânico é um instrumento que foi fornecido aqui pela prefeitura, né? Geralmente são pela prefeitura. É um instrumento que você concede à mulher, ele é um botão, parece um controle de um portão realmente,
que quando você aperta, ele aciona imediatamente a polícia. Então, assim... Aí seria a polícia militar. A polícia militar. Ou, a depender do convênio que for feito, que daí é a cidade, é a prefeitura que vai fazer esse convênio. Pode ser até a guarda municipal. Ah, entendi. Mas, geralmente, é a polícia militar. Aqui, por exemplo, é a polícia militar. Então, você vai acionar... É como se fosse um celularzinho, só que só pode fazer uma ligação, direto para a polícia. Entendi. Então, você apertou, a polícia já vai pegar lá, opa, GPS, aquele botão, aqui está acontecendo risco. Ela vem imediatamente naquela localidade, já aciona a viatura. E quem tem o direito de ter esse botão? São casos realmente de maior urgência, porque os botões são limitados, né? Então, aqui em Apucarana eles têm aumentado esse número. Na época que eu estava aqui, eles estavam em torno de 100, 150 botões. Acredito que hoje já se passaram aí mais de um ano, esse número deve ter aumentado. Mas eles pegam os casos um pouco mais graves. Então, por exemplo, a mulher foi lá e falou, meu marido me xingou. Ele tem me xingado todos os dias. É um crime de injúria. Então, a princípio, não vamos dar o botão para essa mulher. Eles estão apenas na discussão verbal. Vamos orientá-la, vamos fazer o procedimento, mas eu não vou dar o botão para ela, não. Agora, poxa, ele me agrediu, tem situações até que... É reincidente nessa reincidente, já está ameaçando com faca, já está ameaçando até com arma de fogo muitas vezes. Então, nesse caso, além de pedir as medidas protetivas de urgência, a gente solicita o botão do pânico. Esse botão do pânico, ele é deferido pelo magistrado, pelo juiz aqui da comarca, pelo juiz. Aí o juiz fala, conceda o botão do pânico e aí a gente fornece para essa mulher, né? Na verdade, quem fornece aqui é a Secretaria da Mulher, da Prefeitura. Sim. E a gente fica monitorando, né? A Secretaria da Mulher fica monitorando esse botão para ver se ele é acionado. E ele funciona como se fosse um GPSzinho. Ela apertou, vai dar no mapinha lá onde que a polícia tem que ir. Essa mulher que foi agredida fisicamente ou também psicologicamente, que isso, né, doutora, é importante a gente deixar bem claro que a mulher ela tem que garantir os seus direitos, também ali trazidos pela Lei Maria da Penha, que não é só agressão física, né, doutor? Isso é importante deixar claro. Sim. Aquele cidadão que fica ofendendo, humilhando, rebaixando a mulher, dizendo que ela é burra, já é um crime. Já é um crime. Já cometeu o crime ali de agressão psicológica, né? Abuso psicológico. Sim. Então, a orientação procure a autoridade policial, né, doutora? Sim, sim. A medida protetiva, ela é direcionada para casos que já teve agressão, que ela se sente ameaçada, tem que solicitar, né, doutora? O botão, a gente está falando do botão do pânico que ele tem alguns requisitos, né? Mínimos ali para conseguir. Agora, a medida protetiva, ela não precisa da agressão. Se a mulher se sente ameaçada apenas e ela quer uma medida protetiva de afastamento do agressor, ela já pode requerer. Porque a medida protetiva, ela tem vários requerimentos. Então, eu posso pedir para o agressor sair da minha residência, eu posso pedir, se ele não mora comigo, eu posso pedir simplesmente que ele não entre em contato comigo, que ele não me mande mensagem, que ele não ligue para familiar meu, que ele não me mande e-mail. Então, são várias medidas protetivas que eu posso pedir. Então, assim, esse caso que eu te falei aí, do xingamento, eu posso até não dar o botão do pânico, que é uma situação um pouco mais urgente que eu dou esse botão. Mas eu posso fazer a medida protetiva para ela sim. Pelo simples fato de estar xingando, então eu peço a medida protetiva, o juiz vai deferir ou não, né? Mas digamos que ele defira, para que ele não entre mais em contato com ela, para cessar aquele xingamento. Com certeza. E também, doutora, é isso porque, assim, às vezes o dano causado psicológico é até pior e mais grave do que um soco, do que uma agressão física, né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar isso bem claro para todas aí, os nossos que estão acompanhando nosso programa, que realmente faça valer o seu direito, né, doutora? E lógico, porém com responsabilidade. Não tente ir lá mentir para a doutora Sandra na delegacia que o marido está fazendo isso e fazendo aquilo porque ficou com ciúme, porque descobriu uma traição, porque daí inverte, né, doutora? Aí essa mulher responde pelo crime de falsa comunicação de crime, correto? Exatamente, da denunciação caluniosa, né? A gente, conforme nós vamos tendo experiências, né? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Pô, você percebe se a mulher está mentindo? A gente pega percebe, o feeling, né? A gente vai perdendo, né? Vocês como advogados também, né? Vocês começam já sabendo a entrevista com o seu cliente ali, você já sabe se a história está mal contada. Nós também temos isso, né? A gente percebe, só que, claro, na dúvida, a gente sempre vai trabalhar em prol da mulher, porque se ela está falando que ela está numa situação de risco, vamos levantar os elementos ali necessários, vamos pedir a medida protetiva, mas se verificar que ela mentiu,
realmente ela pode responder por denunciação caluniosa, sim, pode inverter a história. Sim, o tempo nosso está se esgotando. Deixo aberto para a senhora o convite já para quando vier aqui para Apucarana, né? Hoje a senhora dirigiu 2 horas para chegar aqui. 2 horas. Mais uma vez eu agradeço imensamente essa demonstração de carinho, vou dizer assim, né? De ter se disponibilizado, vir até aqui para participar do nosso programa. Leve aqui o meu abraço fraterno lá para a Reserva, né? Reserva Tibagi, para todos os moradores também de lá, que com certeza, aqui eu posso dizer isso para você, gente, doutora Sandra tem essa postura muito calma, essa postura muito respeitosa, mas assim, ó, não queira entrar na frente dela não, que eu sei muito bem, já testemunhei em algumas situações aí, sabe o que está fazendo e sabe usar o ordenamento jurídico da maneira que deve ser usado aí, seja agressores, seja malfeitores. Então, tome cuidado aí na cidade, não cometa um crime na cidade que estiver ali comandando, porque realmente não se engane pelo sorriso dela e por ser mulher, não. Ela é muito firme. Doutora, mais uma vez, obrigado. Deixe as suas colocações finais, fique à vontade. Bom, Paulo, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Eu me sinto uma cidadã já de Apucarana pelo tempo que eu fiquei aqui. Tenho um carinho enorme por todos vocês aqui. E o conselho que eu dava já na época que eu estava aqui à frente da delegacia e continuo com esse conselho é que as mulheres não tenham medo de buscar ajuda, porque elas estão vítimas às vezes de uma situação de violência psicológica, emocional, e tem uma rede de proteção enorme de pessoas que vão orientá-la, vão ajudá-la. Então que ela busque ajuda para evitar aí uma situação pior, um sofrimento maior para ela, para os filhos, para todos os familiares que estão acompanhando essa situação, né? E faço convite aí para todas as mulheres que, como eu, têm esse sonho, né? No caso eu tinha esse sonho de ser delegada, persistam, né? Nos estudos e venham trabalhar conosco aqui, porque é uma profissão maravilhosa e vale muito a pena ajudar outras mulheres. Obrigado, doutora. Assim encerramos mais um episódio aqui do programa do Paulinho, né? Dessa vez bastante informação também para vocês, mulheres aí, que às vezes se sentem acuadas nos seus lares, achando que não tem para onde correr, e tem sim. A autoridade policial está aí, o poder judiciário está aí para justamente auxiliá-las no que for necessário. E hoje, aqui também, faço o convite a todos a nos prestigiar no canal 38 de televisão e também no nosso canal do YouTube, a fim de que consigamos sempre trazer entrevistas de alto nível, como estamos conseguindo fazer até então. E hoje, mais uma vez, deixarei uma reflexão semanal para todos. E hoje vou deixar a seguinte questão para todos vocês. Não se esqueçam, tem coisas muito mais importantes e que valem muito mais do que dinheiro. Sabe o que é, doutora? O quê? É o ouro. O ouro vale mais que dinheiro. Então, faça sua poupança, compre ouro e fique com Deus.